Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa live de hoje. Resolvemos fazer uma surpresinha para vocês e para encerrar o mês sobre a conscientização das distonias. É o mês mundial de conscientização da distonia. E vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades terapêuticas das distonias. Nossa conversa de hoje é voltada para entender melhor quais são as opções terapêuticas disponíveis para nos ajudar a qualidade de vida e para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Vamos mergulhar nas mais recentes descobertas médicas e terapias inovadoras. Mesmo diante dos desafios tão complexos, há esperança a tratamentos eficazes. Para abordar o tema de hoje, nós temos o nosso convidado especial, que é o Dr. Diego, neurologista. Ele que abriu os eventos online e vai encerrar também. E temos uma participação especial hoje, que é da nossa diretora de marketing, a Roseli Maria. Ela é a pessoa que cuida do nosso marketing em geral e que nos apoia. Nosso braço, perna direito aqui. Eu vou convidá-la, depois eu convido o Dr. Diego. Boa noite, bem-vinda! Tudo bem? Tudo, e você? Muito feliz com a nossa live surpresa, porque a gente vai arrasar hoje, né? Exatamente. Hoje a gente... Obrigada, viu, por participar, por aceitar. E por tudo, né? Por esse mês que foi tão lindo, tão enriquecedor. E cheio de coisas boas. Esse mês foi um divisor de águas pra gente, né? Quanta visibilidade teve. Tô até de azul aqui para mostrar que o mundo ficou mais azul depois desse mês. Foi um mês, assim, maravilhoso. Eu confesso que eu... Muito emocionada. Muito emocionada. É bom demais. Eu tenho que fazer um comentário porque eu acho que não pode passar. Eu estava lá no trabalho essa semana e o pessoal lá do TI, né, comentando com o presidente da empresa. A Kedna trabalha na instituição, assim, eu tô lá em casa, aí tô assistindo o canal de TV A Band, tô vendo uma reportagem falando sobre o instituto que a Kedna faz parte, olha que bacana. Aí ele começou a instigar a conversa para você ver como tá chegando aí mais e mais pessoas, independente que a pessoa tenha ou não distonia. E eu vou convidar nosso, né? Todo mundo pode vir a ter. Todo mundo pode vir a ter. Né? Essa pessoa que estava assistindo, um dia pode vir a ter um diagnóstico precoce porque te viu lá. Aí eu achei muito massa ele falando, o João Carlos Martins lá, não sei o que, passando na Band, tava aqui no Senado, e ele contando tudo, né, pro presidente. Eu falei, oi, mudou muito, assim, o cenário. Que bom que vem mudando muitas coisas. Eu nem sei se... Acho que o doutor Diego, ele não entrou ainda, né? Acho que não. Por enquanto, ele já tá papiando. Acho que não. Esse mês, eu achei que foi tão importante. Teve gente lá no Senado Federal mesmo que comentou que nunca tinha ouvido falar, que conheceu pessoas que têm esses sintomas, que vai falar para a pessoa ir até o neurologista. Então, olha só, já salvando uma vida, você já salva o mundo todo, né? Exatamente. Mas muitas pessoas, assim, poucas pessoas ouviram falar, né, sabe o que é. E, assim, é muito complexo. Mas foi uma bonita história. Eu vou aproveitar que a gente está esperando o doutor Diego, eu vou pedir para o pessoal ir se apresentando, tipo assim, da onde estão falando, né, a cidade, o estado, e qual tipo de distonia tem. E se não tem distonia, como chegou até aqui, que é muito legal para a gente ficar sabendo, né, Kedna, como que a pessoa chegou até aqui. Até para a gente saber da onde que está vindo o nosso público, onde você ficou sabendo, como você nos conheceu,
né? Se foi por causa do rostinho bonito da Kedna, se foi através... Se foi através da nossa exposição, onde você nos conheceu. Então, vai contando pra gente poder saudar também você que está entrando. Tão gostoso ver o pessoal se mobilizando, as pessoas se conhecendo. Principalmente as pessoas que antes eram sozinhas, sofriam sozinhas, encontraram um grupo de apoio. Exatamente. E agora pode conseguir um alento. Porque no grupo de apoio você não vai encontrar médicos. Mas você vai encontrar muita gente que já passou pelo que você está passando. Então, é aquele atalho, né? As pessoas te ensinam a passar por um caminho que é tortuoso, elas já te ensinam como é que é, e você não vai precisar ter tanta dificuldade. Olha, essa Elaine Cristina, ela é de Brasília, ela tem distonia focal, de tarefa específica. A Kátia é de Daras. Daras, onde fica Daras, você sabe? Eu não faço ideia. Eu sei onde fica Brasília, gente, nem conta. Ó, a Elaine. Salvador. Minha Elaine. Eu não sei falar o nome aqui, não. Mel. Sou de Salvador, Bahia, distonia cervical. Conheci há alguns meses na página de distonia através dos vídeos da Nilde. A Nilde, ela é uma ótima Instagrammer. É Datas Minas Gerais. Obrigada, muito obrigada. A Leia Fernanda é de São Paulo, tem distonia cervical. A Elaine acompanha pelo Instagram. Nossa, que legal saber de vocês. Muito bom. Minas, Brasília, São Paulo, Bahia. A gente tá rodando, hein? Oi, Silva Kênia. A Kênia, não é? É a Kênia? É a Kênia. É a Kênia. É a Kênia. Então vai falando com a gente tá esperando o nosso querido convidado especial, que vai falar para a gente sobre as possibilidades terapêuticas e as formas de uso. E às vezes a gente está usando um tipo de possibilidade terapêutica, a gente está num tipo de tratamento que não está dando resultado, e a gente fica desconfortável, acha que o mundo acabou, e a gente sempre consegue um outro tipo, consegue uma outra possibilidade terapêutica e passa a ter uma vida melhor, né? Não tenho distonia. Não tenho, também não sou médica. Tá apresenta, eu sou Rosaline. Eu sou Tem muita gente nova. Eu sou a Roseli Maria, eu sou diretora de comunicação de ONGs de doenças raras, e aí eu faço a comunicação do Distonia Saúde também. E aí eu sei um pouquinho, porque a gente tem que estudar muito para poder trabalhar, né? E o Dr. Diego entrou. Então, eu sei um pouquinho. Eu acabo participando das lives, eu acabo ouvindo que as pessoas... Você sabe muito, né? Eu estou sendo modesta, né? Eu sei. É que a gente vai nas lives, mas assim, ouvindo, ver mesmo, igual vocês, saber como vocês, com propriedade, sabendo dos sintomas, não, né? Prazer pra... Eu vou acionar o Dr. Diego, tá bom? Pode continuar falando. Mas que boa noite! Oi de casa. Mas que sorriso lindo! Seja muito perto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu não tô vendo a Kedna, não. Você tá me vendo? Não. De novo. Eu tô vendo os dois. Vige. Eu não vejo a Kedna. Você me vê, Kedna? Não. Aconteceu o mesmo problema. Esse mês foi assim, recorde. Então eu vou sair e vou entrar de novo. Aí às vezes dá certo. Tá bom, obrigada. Aconteceu isso várias vezes, viu, Roseli?
nas lives. Às vezes eu não via, aí eu já coloquei o notebook aqui ao lado para, às vezes, me auxiliar, porque ficar saindo e entrando, às vezes, demanda tempo. Porque nas lives que eu fiz no setembro também, que eu fiz uma live com a Marília, eu não vi a Marília, eu fiz a live inteira sem enxergar. Então eu tô aqui olhando pelo computador. Aí, o que aconteceu? Eu sinto falta, né, daquele... Aí eu ficava mais olhando ao lado também, para ver reação. Ó, a Kátia, ela tem uma pergunta. Kátia, assim que o doutor entrar, que a gente tiver a oportunidade, a gente vai perguntar para ele. Viu? Ela quer saber se a distonia pode afetar o nervo do olho. Estou ficando cega. A distonia é focal. A gente pergunta assim que ele aparecer. Aí, agora estamos vendo. Mas eu não te vejo, não, Kédia. Roseli, você tá me vendo? Eu tô vendo os dois e ouvindo os dois. É que vamos falar a real aqui. Muita beleza, a internet não aguenta. Nós três juntos aqui é uma explosão. A gente tem que ter paciência, tem que ter paciência. A internet não aguenta a beleza do nosso muso, né? Para Como é que tá a sua família? Podemos Como é que continuar Como é que tá a sua família, doutor? Tudo bem? Vocês me ouvem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô meio... Tá com um delayzinho para mim. Eu acho que o senhor não tá me ouvindo, né? Eu te ouço, Roseli. Kédia, fala alguma coisa aí pra gente. Eu te ouço bem. Tá me ouvindo? Maravilha, maravilha. Obrigado pelo convite. Então, desculpa o atraso. A minha bateria tá carregando, então não sei se eu caí foi porque a bateria acabou, tá? Tá bom. Acho que não cai, não. Espero. Muito obrigada por aceitar nosso convite novamente para encerrar esse mês tão lindo, tão cheio de conhecimento. Foi muito enriquecedor, muitos ganhos. Eu emocionada, né? Foi um mês assim muito gratificante, muitos temas bacanas, que teve tema que foi novo para nós e muitas pessoas estavam pedindo. E gostaria que o senhor ficasse bastante à vontade para falar, tá? Eu vou começar aqui com uma perguntinha. Roseli, fique à vontade para falar sobre comentar, para fazer alguma pergunta, tá bom? A Roseli vai me ajudar hoje aqui. E é isso, eu tô bem emocionada, viu? Então, se segurem. Vai que eu choro aqui e vocês comandam. Paciente, né? A paciente, os nossos pacientes, eles têm disso, de se emocionar com tudo que a gente consegue, tudo que a gente vem alcançando ao longo do tempo. Eu venho acompanhando aqui há algum tempo, eu vejo o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente cresceu, quanto ganho a gente já trouxe para os nossos pacientes, e forma de tudo, né? E é isso. Eu vou começar com uma perguntinha básica. Doutor Diego, o senhor poderia falar um pouquinho sobre as distonias e como elas afetam a vida das pessoas e como vive essa condição? Por que eu estou fazendo a pergunta? De novo, né? Tem muita gente nova na nossa rede. Cada dia vem ganhando pessoas novas que têm distonia e que não têm distonia. E aí eu gostaria que o senhor explanasse um pouco sobre isso. Bom, então, para quem já me conhece, eu sou o Diego, sou médico neurologista e neurofisiologista pela Universidade de São Paulo, pela USP, e tenho essa especialidade em distúrbios do movimento, que é uma área específica da neurologia, que estuda os tremores e movimentos involuntários, ou a dificuldade também de movimento. E as distonias, elas são um grupo de doença muito vasto, muito heterogêneo, nenhum paciente é igual ao outro, cada paciente tem sua peculiaridade, porque cada tipo de distonia ela vai ter uma manifestação clínica diferente. Então, no modo geral,
geral, no conceito amplo, a gente chama de distonia a contração muscular involuntária que produz um fenômeno de uma postura anormal ou um tremor. Então, a distonia produz posturas anormais e ou tremores. Ela pode acometer um único músculo, que a gente chama de distonia focal. Ela pode acometer um membro inteiro, o que a gente chama de distonia segmentar. Ela pode atingir vários músculos em diferentes partes, o que a gente chama de distonia multifocal. Ela pode acometer metade de um corpo, por exemplo, o lado direito inteiro do corpo, que a gente chama de hemidistonia, e ela pode atingir as pernas, os braços, o dorso e o pescoço, uma situação em que a gente chama de distonia generalizada. Por que isso é importante, pessoal? Porque às vezes aqui no grupo vai ter um paciente ou alguém que só tem a contração muscular involuntária no músculo dos olhos, gerando um fenômeno de contração muscular do olho que impede a pessoa de abrir os olhos com facilidade, dificulta a pessoa de enxergar. Esse quadro a gente chama de distonia focal dos olhos e é também chamado de blefaroespasmo. Esse paciente é completamente diferente daquele paciente que tem a contração muscular involuntária que atinge o corpo inteiro, que é a forma chamada distonia generalizada. Então é muito importante que o paciente, as pessoas que estão ouvindo a gente que têm distonia, que elas evitem a comparação, porque às vezes a realidade de um paciente distônico que tem um grupamento só vai ser completamente diferente daquele que tem todos os músculos comprometidos. Então, quando a Kedna fala bem assim, quais são os desafios dos pacientes com distonia, cada paciente vai ter um desafio peculiar, mas existem alguns desafios que são, de alguma maneira, quase universais para aquele grupo. Então, vou dar um exemplo. Os pacientes que têm essa forma de distonia que acomete os olhos, eles têm muita dificuldade, por exemplo, de andar durante um dia ao ar livre, porque a luz do sol induz muito ter contração muscular involuntária no olho. E a pessoa, então, fica fazendo esse fenômeno de fechamento ocular. E para dirigir, também é uma coisa muito desafiadora. Os pacientes não conseguem dirigir porque não conseguem manter os olhos abertos. Aqueles pacientes que têm um comprometimento, às vezes, da musculatura da boca, da língua e garganta, essa distonia a gente chama de oromandibular, eles vão ter um desafio particular, porque geralmente eles podem ter muita dificuldade para falar ou deglutir. Os pacientes que têm a distonia que envolvem a mão, é muito comum que eles apresentem posturas anormais da mão durante o momento que pegam a caneta e desenvolvem muita dificuldade, por exemplo, para escrever. Ou a letra sai tremida, ou a letra não sai, ou vai sentir muita dor, ou ter lentidão para realizar a escrita. E aqueles com distonia generalizada vão ter o comprometimento do dorso, então durante a marcha, durante o ato que eles vão andar, existe uma tendência deles, às vezes, se envergarem para trás, isso dificultar muito a marcha e precipitar risco de queda. Então, os desafios das pessoas com distonia, do ponto de nível 1, vamos botar assim, que é o desafio mais direto, que é o desafio que vai ser gerado pela limitação física da contração muscular involuntária, ele vai depender do grau de músculo acometido, né? E o segundo desafio que a gente sempre comenta nas lives também é o desafio em relação ao diagnóstico, né? Os pacientes chegam a passar aí por quase 10 médicos para obter o diagnóstico e essa saga, né, essa peregrinação demora pelo menos 5 anos. Isso causa um impacto emocional muito grande na vida dos indivíduos. É muito comum esses pacientes, às vezes, serem tidos como pacientes com doenças primariamente psiquiátricas, né? Ou seja, como se tudo fosse da cabeça dele, que aquele sintoma é invisível, que aquele sintoma, na verdade, não existe, que aquilo é resultado do emocional, quando a gente sabe que na verdade, não é, né? E esse é o segundo desafio. O desafio de encontrar um médico, o desafio de alguém entender aquela informação que o paciente está passando. E o terceiro desafio é o desafio do acesso, que a grande maioria dos pacientes, né, na realidade brasileira, vai passar, a limitação financeira vai dificultar
dificultar ainda mais o acesso a bons serviços de saúde, né? Então, às vezes a gente vê com esse trabalho do Distonia e Saúde, o trabalho que vocês estão fazendo, de divulgar essa informação, a informação às vezes até chega, né, nas pessoas que têm ou que conhecem alguém, e esse alguém fala, isso aí pode ser uma distonia e tal, procura um neuro. Mas até o indivíduo conseguir chegar no neurologista, às vezes vai chegar no neurologista que não é especializado no distúrbio do movimento, que não tem uma especialização em doenças raras, ou que não conhece mesmo doenças raras, e isso vai dificultando muito a vida do paciente. E depois dele, às vezes, encontrar, ele vai se deparar com o desafio do custo. A investigação da distonia tem um custo relativamente alto, apesar da gente, clinicamente, conseguir diagnosticar. Às vezes a gente vai precisar de alguns exames para aprofundar o diagnóstico, por exemplo, um exame de eletroneuromiografia, a investigação por uma ressonância, o pedido de um teste genético. Então, se a gente somar isso tudo e botar na ponta do lápis, muitos pacientes vão sofrer e vão ter esse desafio enorme, que é o desafio de concluir uma investigação precisa, né? Com muita maestria. E depois, o último, é o desafio do tratamento, que eu acho que é algo que a gente pode abordar e esmiuçar aqui com bastante calma. Então, essa foi só fazendo uma mexendo para quem não assistiu as outras lives do mês, né? Sim. Acessem lá, que tem coisas muito, muito ricas, que vale a pena serem assistidas. Perfeito. Eu já aqui imaginei um corte desse vídeo, porque foi bem... introduziu e perfeito, eu amei. Quais são os tratamentos convencionais disponíveis para a distonia? Como elas podem ajudar os pacientes? É muito bom. É assim, eu sempre falo isso e vou retomar só um detalhe antes de falar o tratamento. Então, o primeiro caso de distonia foi descrito em 1911 por um neurologista chamado Oppenheimer. E de 1911 a 1975, a distonia ficou considerada como uma doença psiquiátrica. Achavam, não, isso é coisa de gente dando piti e tal. Foi uma história chata, né, da história da distonia. Mas em 1975, um grupo de neurologistas se reuniu e falou, não, isso é uma doença real, existe uma alteração estrutural que está gerando uma contração muscular involuntária por uma alteração de funcionamento cerebral. E em 1975, então, começou esse movimento de se entender melhor a distonia. Em 1986 foi esse primeiro consenso do que é a distonia. E nesse consenso de 1986, coincidiu na época com a popularização do tratamento da toxina botulínica. Então, a toxina botulínica, pessoal, ela foi utilizada a primeira vez não na estética, ela foi utilizada a primeira vez na oftalmologia para tratamento de estrabismo. E aí perceberam que essa droga tinha o potencial de paralisar alguns músculos. E ao avaliar que a distonia é uma contração muscular involuntária, ou seja, que tem um músculo contraindo demais, começou o teste de utilização da distonia, da utilização da toxina botulínica no tratamento das contrações musculares involuntárias. E em 1990 foi um boom, porque foi o momento que a gente viu que a aplicação da toxina realmente levava um relaxamento muscular, e no universo dos pacientes distônicos isso produzia alguns resultados muito interessantes. O primeiro é que muitos pacientes com distonia tinham dor, principalmente naqueles que têm um comprometimento da musculatura cervical, que fazem, então, um movimento que pode ser de torção para trás ou para o lado, que a distonia provoca muita dor cervical, e isso, com a aplicação da toxina, o paciente tem um alívio da dor. E o segundo foi que alguns pacientes apresentavam um relaxamento tão significativo daquela musculatura a ponto de ter redução do tremor e redução da postura anormal. A postura do paciente melhorava. E desde então, desses estudos de 1990, foi observado
que a toxina botulínica, então, tinha essa propriedade na vida dos pacientes distônicos. Melhorar o fenômeno de dor quando presente, produzir o relaxamento muscular a ponto de reduzir a presença da postura normal e reduzir os tremores. E com isso tudo, observou-se que a distonia tinha a propriedade de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E isso foi validado num grande estudo de 1992, e de 1992 os estudos só foram crescendo, a ponto da gente ter aí milhares de pacientes em uso da toxina, e isso é uma condição que a gente chama de nível 1 de evidência, quando todos os estudos bem desenhados, bem feitos, mostram o benefício dessa droga. Então, a toxina botulínica, atualmente não, né? Desde essa época, ela é o padrão ouro para o tratamento do paciente com distonia, de modo que, no mundo ideal, todos os pacientes deveriam ter acesso ao tratamento com a toxina botulínica. Agora, ao mesmo tempo que a toxina produz esses efeitos, ela tem a grande desvantagem que, se o paciente tem todos os músculos comprometidos pela distonia, o que pode acontecer na distonia generalizada, a dose que a gente precisaria dessas medicações seria muito alta. A gente precisaria de uma quantidade de remédio absurda. A quantidade de toxina é extremamente elevada a ponto de ficar tóxica para o organismo humano. E baseado nisso, começaram os estudos com medicamentos, com drogas, né, para distonia. E, infelizmente, essa é uma seara que é muito desafiadora e coberta de decepções e frustrações na história. Por quê? Porque a resposta dos pacientes que a gente consegue observar é uma melhora que pode chegar em 30%. Então, para um paciente que está com uma série de limitações, que tem dor, uma melhora de 30%, às vezes não é tão significativo, mas é melhor do que nada. E quais medicamentos que a gente tem mais estudos que demonstram o benefício das medicações, né? Quais medicamentos trazem mais benefício para os pacientes com distonia? Então, os mais estudados, o número 1, é uma medicação chamada triexipinidil. Essa é a medicação que tem mais estudos e ela tem a propriedade de bloquear uma substância produzida pelo neurônio chamada acetilcolina. Então, ele bloqueia uma substância chamada acetilcolina e, por isso, ele é chamado agente anticolinérgico, porque ele antagoniza, ele faz atividade contrária da acetilcolina. E os estudos mostram que o triexipinidil ele vai causar relaxamento, vai produzir um relaxamento muscular, ele pode produzir uma melhora da distonia, principalmente nos pacientes que têm distonia que está comprometendo várias partes do corpo, com distonia generalizada. Mas é muito comum ele também produzir um sintoma de sonolência. Então, os pacientes acabam, às vezes, pelo efeito colateral de sonolência, ou tontura, ou boca seca, que são os sintomas mais comuns, acabam desistindo da medicação quando a gente avalia por mais de 1 a 2 anos. O triexipinidil que é essa droga anticolinérgica, e também tem um irmão. Esse irmão é chamado biperideno, que é uma droga semelhante ao triexipinidil, e que no Brasil ela é muito mais popular, porque a receita que precisa para prescrever biperideno, que é o denominado Aquiniton, ela é uma receita carbonada, né? Uma receita branca, enquanto o triexipinidil é uma receita azul, e pela dificuldade, às vezes, de conseguir receita azul, o biperideno ele é mais usado aqui no Brasil. Bom, existe uma... Vocês querem interromper alguma coisa para não ficar um monólogo? Não. Eu uso biperideno, tá? Mas quando um negócio que só um fala, é ruim, né? Eu faço tratamento com biperideno. Você faz tratamento? Sim, com biperideno. Você quer dar sua opinião da droga? O que fez com você? Às vezes... Foi uma medicação que consegui controlar. Foi através do biperideno. Tentei o levodopa, não me adaptei.
os efeitos colaterais eram muito difíceis, não conseguia adaptação. Fiz uns testes com alguns medicamentos de emocional, porque na época eu estava um pouco. O meu emocional estava bem abalado, né? Por conta da doença. Então, eu cheguei a fazer testes com o Rivotril, não deu certo também. O meu quadro de dor não melhorou, então foi para o Bipirideno, que eu tive um pouco de resistência no começo, mas eu passei a usar. E assim, 2, 3 meses, que foi quando eu obtive os resultados, foi fantástico. Fantástico mesmo, porque controlou o queimou. A minha mão, eu tenho cãibra de escrivão. A minha mão, ela tremia muito e fechava, né? Naquele processo de fechar mesmo. Então, eu passei longos meses com muito ruim. E aí, depois do biperideno, controlou. E não, hoje, eventualmente, eu sinto dor, porque a distonia tem a questão também dos esforços, né? Você tem algumas coisas que não dá mais. Exemplo, algumas atividades de rotina de casa, excesso de celular, digitação, essas coisas realmente força um pouquinho e acaba causando dor, desconforto. Hoje o que eu mais sinto, assim, eventualmente é dor e desconforto. Mas que dá para controlar com os demais tratamentos associados, como terapia, atividade física. Eu evito também um excesso de celular, excesso de digitação, escova em cabelo, não dá mais. Faço, mas eventualmente também, não é com tanta frequência. Então, meu tratamento hoje gira em torno disso, das terapias, o tratamento biberideno, que eu faço hoje há mais de 2 anos. Maravilha. Eu vi 2 comentários aí bem interessantes, um de um adulto e uma mãe, que perguntou se pode usar o biperideno em crianças, e o adulto botou assim embaixo: meu pai usou e alucinou. É verdade. Alguns pacientes idosos que têm um declínio cognitivo já que está silencioso, quando eles tomam o biperideno, eles podem ter uma piora cognitiva, sim, incluindo o fenômeno de alucinação, sendo essa uma indicação precisa da suspensão imediata da droga. A criança tem muito mais resistência a esse fenômeno de alucinação do que o adulto, tá? Quanto mais velho se fica, por exemplo, 70, 80 anos, tem mais chance de alucinar, os mais jovens têm menos chance de alucinar, sendo que a criança praticamente não tem chance nenhuma de alucinar. E é uma droga que pode ser utilizada em criança, sim. A gente recomenda uma idade mínima de pelo menos 2 anos para poder usar, tá? Se tiver mais de 2 anos, tem que conversar com o médico que está cuidando do caso, porque a titulação da droga não pode ser, de repente, a pessoa começa tomando 1, 2, 3 comprimidos que passa muito mal, tá? Então, essa adaptação você tem que procurar seu médico para fazer uma avaliação e orientar a titulação da medicação, tá? Em relação... Você tem mais alguma coisa a falar, Kelly? Do biperideno, não. Mas foi uma droga que é um medicamento que evitou que eu usasse a toxina. Eu fiz análise por 2 anos de se eu ia ou não usar a toxina, e isso evitou. Conseguiu controlar e evitou a aplicação da toxina. A grande vantagem, foi até bom você mencionar isso, que o biperideno é um tratamento, do ponto de vista financeiro, muito, muito mais barato que a toxina, né? Sim. Uma caixa de comprimido, uma caixa do biperideno custa entre 20 e 30 reais. Então, é bem uma forma barato, mais... comprimido. O meu tratamento, ele se tornou... Foi caro no início, muito caro por conta do diagnóstico, a descoberta ali, buscando e tal, porque na época, então, saia muito caro. Hoje já ficou muito mais em conta por esse fato aí, que eu só no biperideno e outra medicação que também não é tão caro. Faço um acompanhamento também psicológico também. Mas assim, deu para contornar. No início muito caro, muita despesa financeira. E depois do tratamento, claro, né, conseguir controlar, porque quando acerta na medicação, acerta na dosagem, porque o biperideno, não sei se o senhor concorda com isso, tem que acertar a dosagem também, né? Quando acerta Sim. a dosagem da medicação, de acordo a que cada paciente
organismo de cada paciente é individual. Então, com uma certa medicação, a dosagem, meu tratamento, ele deu o custo dele diminuiu. É isso aí mesmo. E alguém perguntou aí, por que sempre prefere a tuxina? Porque a melhora com a tuxina pode chegar a 50%, 70%, e a melhora com o biperideno chega a 30%, sendo que não é todo mundo que responde como a KED, né? Isso é uma realidade. Tem paciente que, infelizmente, não tem resposta com biperideno, nem com esse outro, triexfenidil. E ainda, né, sobre essa questão de medicações, um outro remédio que é muito popular, né, não só entre os pacientes com distonia, a gente vive até um problema muito sério em relação a essa febre, né, que são os benzodiazepínicos, em especial o Rivotril. Então, o Rivotril é uma medicação que tem uma atividade num neurotransmissor específico chamado receptor GABA, e ao se ligar nesse receptor, o Rivotril promove um fenômeno de relaxamento muscular. Ao mesmo tempo, esses receptores GABA são indutores do sono, né? Eles são receptores que são importantes para fazer a gente dormir. Então, ele se tornou muito popular na nossa sociedade, porque muita gente tem distúrbio do sono, tem insônia e acaba tomando muito Rivotril. Só que o Rivotril é uma medicação que tem um risco muito grande de dependência. Em especial nos pacientes com distonia, o uso do Rivotril, ele pode diminuir a sensação que é muito comum nos pacientes, de piora do fenômeno de tremor ou a piora da contração muscular involuntária quando eles estão em público. Então, como vocês sabem bem isso, quando o paciente, às vezes, principalmente os pacientes com distonia cervical, quando eles estão em público, existe uma tendência deles terem mais contração muscular involuntária, de terem mais dor e de terem mais tremor. E o Rivotril, ele é uma medicação que diminui um pouco esse componente afetivo, psíquico, da ansiedade de estar em público nos pacientes com distonia. E ele gera um relaxamento muscular, pode ajudar na melhora, pode reduzir a dor e também pode atuar um pouquinho na melhora do movimento involuntário. Mas, mais uma vez, ele não tem a mesma potência de melhora do que a toxina botulinínica, sendo que é muito comum também que o paciente acostume com aquela dose, né? E às vezes você precisa fazer um ajuste de dose e a medicação, às vezes você precisa ir subindo ao longo do tempo. Existe vou aproveitar agora o ensejo, existe um estudo novo em andamento com uma droga chamada oxibato de sódio. Então, eu vou sair daquilo que a gente sempre fala, né? As pessoas que escutam a gente com frequência, às vezes já estão cansados de ouvir a mesma missa, mas eu vou trazer uma novidade. Então, vou aproveitar o espaço, vou trazer drogas em estudo, ou que já foram estudadas na distonia, né? Então, atualmente existe um estudo em andamento nos Estados Unidos com uma droga chamada oxibato de sódio. Essa droga, ela também tem atividade sobre esse mesmo neurotransmissor chamado GABA. Esse neurotransmissor que produz relaxamento muscular. E o que os estudos mostraram é que esse oxibato de sódio, ele é uma droga que tem a potência de reduzir o fenômeno de tremor. Então, ele está sendo estudado em algumas condições neurológicas, tanto tremor essencial quanto distonia. E o trabalho de tremor essencial já saiu, já ficou pronto, e demonstrou que esse oxibato de sódio, no tremor essencial, ele diminui o tremor por um tempo de mais ou menos 3 a 4 horas. E isso trouxe uma esperança muito grande de ajudar os pacientes também que têm predominância do tremor no quadro distônico. Então, tem paciente com distonia que vai ficar muito torcido e tem paciente que vai ter muito tremor. Então, para esses que tremem mais, o oxibato de sódio é uma droga que está sendo estudada, os resultados devem ser publicados no ano que vem e que potencialmente podem ajudar na redução do tremor. Problema
Essa droga vai ter que ser tomada várias vezes ao dia, porque ela tem duração de efeito de 4 horas, e essa droga ainda não está disponível no Brasil. É possível que demore aí, depois da liberação lá nos Estados Unidos, pelo menos 2 a 3 anos para ela chegar. Os pacientes vão poder importar, mas o custo de importação possivelmente vai tornar isso aí inviável. Um outro estudo, que é um estudo japonês, ele avaliou o seguinte: uma droga chamada mexiletina. Essa droga é uma droga relativamente barata, ela é utilizada como um antiarrítmico. E aí, os estudos japoneses viram que essa medicação, quando colocada na veia do paciente, vai chegar lá no cérebro e vai reduzir a atividade neuronal, diminuindo a contração muscular involuntária que caracteriza a distonia. Então, essa medicação tem a grande vantagem de ser barata e possivelmente seria um tratamento bem acessível, mas como ela é um antiarrítmico, apesar dela nesse estudo inicial mostrar uma diminuição muito significativa da distonia, o resultado foi realmente muito, muito interessante. Quase 70% dos pacientes tiveram um bloqueio cardíaco, em que os pacientes tiveram muito mal-estar, uma sensação de tontura muito grande, produzindo então o abandono do tratamento. Então, a mexiletina vai ser uma coisa que vai demorar mais, porque a gente vai ter que rever se a dose que vai produzir benefício não causa malefício à saúde dos pacientes. Então, por isso deve atrasar um pouco o resultado dessas pesquisas com essa medicação chamada mexiletina. Entendi. Um outro... Oi? Entendi. Só fala que entendi. Tá bom. Um outro medicamento que esse já tem um estudo já bem bacana sobre ele, mas ele é usado especificamente numa forma geneticamente determinada de distonia. Então, existe um tipo de distonia denominado DYT11, e essa distonia, ela produz um fenômeno de mioclonia, que é uma contração muscular muito, muito, muito rápida. E esses pacientes com essa forma genética, quando utilizam uma medicação chamada zonisamida, eles apresentam uma redução dos movimentos involuntários. Então, atualmente, esse já é um estudo que documentou muito bem essa melhora. Os pacientes com essa forma DYT11, né, distonia mioclonia, eles têm benefício dessa medicação zonisamida, só que é uma medicação importada, não está disponível no Brasil, mas ela tem esse potencial efeito terapêutico. E Fala. Perfeito. Já entra uma pergunta que eu ia fazer, que é sobre essas novas medicações, se tem algo novo, assim. Essas são as três que tem estudos mais animadores, assim, né? Por que as pessoas falam, nossa, mas por que não sai um remédio novo? Por que é tão difícil? Porque você conseguir agrupar todos os pacientes num balaio de gato só, não é possível, porque cada paciente realmente é muito individualizado, é muito único. Então, na hora que você vai tentar tratamentos, o que serve para um, às vezes, não serve para outro. Então, atualmente, isso tem dificultado muito o estudo, né, do uso de medicações na distonia. E uma outra coisa, né, muito importante são os pacientes que têm as formas genéticas de distonia, né? Então, cerca de 20% dos pacientes com distonia têm alterações geneticamente determinadas que a gente consegue documentar através do exame chamado exoma. E esses pacientes têm sido assim, um modelo de estudo que é a linha de frente atual das pesquisas de distonia, né? A gente acredita que no futuro aí de 5 anos, nos próximos 5 anos, esse conhecimento genético evoluindo da maneira que está, devem sair algumas drogas
baseados, então, nesses modelos geneticamente determinados, primeiro, lógico, em estudos animais, de drogas que vão alterar ou modular o funcionamento dos genes associados à distonia. Então, esse é o próximo passo que deve trazer resultados bem animadores aí nos próximos 5 anos. E, por último, eu acho interessante a gente falar sobre esses novos tratamentos relacionados a abordagens cirúrgicas de pacientes com distonia. Era exatamente a minha próxima pergunta. Eu vi que teve um monte de pergunta aí. Vocês querem ver? Vocês querem Roseli, você consegue alguma pergunta para a gente? Por favor. A gente passa para esse próximo tópico. Não, estou de boa aqui, doutor. Só queria frisar mais uma vez que as pessoas que estão assistindo a live entendam que cada paciente é único. Que não dá para pegar o tratamento do coleguinha porque deu certo, porque cada organismo responde de uma maneira, e o que o doutor está falando são de possibilidades, ou seja, a gente vai até o nosso médico, leva as possibilidades para ele e estuda junto com ele a melhor forma de tratar. Se o seu tratamento não está dando certo, vai no médico, conversa até dar certo, né, doutor? Tem que insistir também. Que às vezes fica desanimado. Nossa, isso que você falou, Roseli, vou aproveitar e realmente frisar isso. Às vezes eu vejo que chega paciente no consultório e quer que com uma consulta que tudo seja resolvido. Quando, na verdade, tem que haver o paciente com distonia, ele vai casar com o médico dele. Ele pode até procurar uma outra opinião, mas ele tem que ter um profissional de confiança, porque, como a Kedna mesmo falou, até ela conseguir acertar o remédio, por exemplo, o biperideno, ela demorou 3 meses para ver o resultado. Então, numa consulta só, você não vai conseguir esgotar todas as possibilidades, fazer tudo que pode ser feito, ou tudo que pode ser tentado de uma vez. Então, eu vou aproveitar, então, assim, às vezes as pessoas vêm no consultório, eu vi você falando de distonia, eu vim aqui para resolver, mas não as coisas não funcionam assim, tá? Então, primeiro uma avaliação, depois vai fazer por exemplo, uma eletroneurografia para decidir qual músculo que vai aplicar a toxina, vai fazer uma primeira aplicação com a dose mais baixa possível, vai voltar e vai reavaliar qual músculo precisa ser reaplicado ou melhor trabalhado, vai para uma fisioterapia para fazer uma reabilitação, vai tentar o remédio junto e vai avaliar o efeito colateral, vai trocar o remédio ou vai aumentar a dose. Então, pessoal, não adianta aparecer, vou até tomar, não adianta aparecer no consultório para vir uma vez e nunca mais voltar. Então, vocês têm que já realmente ter essa sinceridade e esse pé no chão. E tem que casar também com as comorbidades, né, doutor? Porque às vezes a pessoa procura o senhor quando ela já está tomando 1 zilhão de medicamentos psiquiátricos que também tem que desmamar dos medicamentos psiquiátricos para inserir uma medicação. Ou ele já chega hipertenso, diabético e cheio de outras comorbidades. Então, é importante que todo mundo entenda que o paciente é uma máquina e o médico tem que entender o funcionamento de cada máquina. Não é o padrão, não vem com manual. Então, eu conheço muitos, vou falar que aqui em casa mesmo, a minha mãe, ela vai no médico, não resolveu em 3 dias, ela fala, esse remédio não é bom. Mãe, não é o medicamento é muito bom, a senhora tem que voltar, explicar, eu não vou lá porque eu vou ligar pro médico só para falar que não deu certo, coitado, ele é tão ocupado. Falei, mas ele precisa saber para que ele possa fazer um bom trabalho. E eu sei que não é só a minha mãe, é pelo menos 158% das pessoas que fazem isso. A ansiedade de querer estar bem faz com que a gente seja muito impaciente e não paciente, né, doutor? Não, é verdade. Mas a gente entende o lado dos pacientes também. Quem está sofrendo tem pressa, né? Sim. Mas realmente existe essa particularidade das medicações, ainda mais as que atuam
sistema nervoso. O tempo realmente é fundamental. Sim. Lembro de uma fala do meu médico, né? Que eu tinha muito medo dos efeitos colaterais, e, enfim, dava um pouquinho de sono e tal. Mas ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, você precisa confiar em mim. É só assim que nós podemos seguir e dar continuidade ao tratamento. Infelizmente, uma doença que não tem muitos tratamentos disponíveis, poucas medicações também, então você precisa confiar, porque eu questionava, eu era muito teimosa, né? Hoje eu analiso e volto passado, acho que talvez não tivesse a maturidade que eu tenho hoje, seria um pouco diferente. Eu sempre aconselho as pessoas assim, confiar no médico, ouvir, seguir a risca o que ele está falando, porque é a pessoa que sabe o que está fazendo, que está nos analisando, cada fala, o que a gente conversa ali no consultório, o que aconteceu, porque é essa troca, através dessa troca que o profissional consegue analisar melhor cada paciente. Então, ele me disse dessa forma, você precisa confiar em mim. Então, foi a partir daí que começou a dar certo, que eu confiei nele e que eu segui corretamente ali o que ele pedia para fazer, toda a medicação, tomava certinha. Então, começou a dar certo em mim. Porque também não adianta também a gente questionar muito, reclamar muito, ai, não tá dando certo, não tá dando certo. Eu falo isso porque aconteceu comigo, tá? Eu sei que acontece com muitos pacientes, essa questão assim, ai, não tá dando certo e tal. Mas assim, tá seguindo, tá confiando, tá acreditando. O médico pediu para tomar a medicação, tá horário, X quantidade de remédio, fez corretamente. Tem que ter essa consciência também, essa autoconsciência de seguir o que o médico está falando, fazer tudo certinho. Por quê? Porque o resultado vem através disso. Você fazer o tratamento. Porque o tratamento, outra coisa que ele mencionou também, o tratamento depende muito de você, paciente. Não depende só do médico. O médico está ali para te analisar, para te orientar, para passar o tratamento que é melhor para o paciente, mas assim, depende muito do paciente. Eu falo assim, às vezes que depende muito mais do paciente do que do próprio médico, porque é ele que tem que lá seguir o tratamento, fazer tudo que ele indica em relação a se envolver algum tipo de dieta, algum tipo de alimentação, atividade física, terapia, tem que seguir. Não adianta reclamar muito sem seguir as orientações. É isso que eu queria fazer essa observação, porque eu vejo muito isso. Eu leio diariamente relatos, então acompanho os grupos, acompanho todas as mensagens que a gente recebe, eu leio. Então, de fato, é algo que precisa ser dito, que as pessoas precisam confiar. E é isso. Roseli, já te interrompi demais. Pode falar, comentar as perguntas que a gente quer comentar. Não, eu já quero que o doutor continue. Obrigada, doutor, por ter deixado eu dar esse break. Não, você ia ler as perguntas aí, Roseli. Antes da gente passar no tópico. Tem tanta pergunta. Aquela primeira pergunta do nervo óptico, você achou? Kedna, por favor. Procurar aqui. Sobre neuromodulação, sobre nervo óptico. Então vai, pergunta. Se você achar aí, pode fazer, Kedna. Tá bem lá atrás, viu? Passou. É uma paciente, a Kátia quer saber, doutor, se a distonia pode causar algum problema no nervo óptico. Não. Porque ela está ficando cega. E ela quer saber se pode ser. Não. Olha só. A distonia, quantos anos ela tem? Ela falou ou não? Não falou. Não. Então, assim, as distonias são um distúrbio do movimento e muito, mas muito raramente, elas podem ser associadas com outros sintomas que não têm nada a ver com o quadro. Essas formas, que são muito, mas muito raras, quase a totalidade delas são distonias geneticamente determinadas. Então,
se ela for jovem, principalmente com menos de 20 anos de idade, e ela teve, além da distonia, alteração do nervo óptico, ela deve procurar preferencialmente um neurologista que também tem um entendimento sobre doenças raras geneticamente determinadas. Ou mesmo a avaliação do médico geneticista. Porque essa associação, na maioria das vezes, nessa faixa etária, ela é um indicativo de uma doença geneticamente determinada. Se ela tiver mais que 20, é muito importante que ela vá ao oftalmo com urgência e faça uma avaliação da parte oftalmológica, porque a gente ter distonia não protege a gente de ter outras doenças. A pessoa pode ter uma lesão de nervo óptico inflamatória, ela pode desenvolver uma doença autoimune, ela pode ter um outro grupo de doenças que não tem nada a ver com o quadro distônico. Tá? Então, é muito importante também fazer esse acompanhamento em conjunto, porque é uma raridade enorme esse tipo de associação. Tá? Ok. Tem uma pergunta. Pode falar. A minha pergunta, doutor, eu acho que nem é para ser assim na live, o senhor não teria condições de responder, porque o senhor não viu o paciente. Mas creio que ela quer saber se de repente volta ao médico ou alguma coisa assim. Ela tem distonia orofocal e faz uso da carbamazepina de 400 3 vezes ao dia, gabapentina de 300 3 vezes ao dia e continua ainda tendo crises muito fortes. É difícil o senhor falar alguma coisa sobre isso, porque o senhor não sabe a idade, não sabe o contexto e tal, mas... Ela tem distonia focal ou ela tem distonia oromandibular? Ela escreveu o quê? Orofocal. Orofocal, acho que ela queria falar distonia focal oromandibular, provavelmente. Aí ela está tomando 400 mg de carbamazepina 3 vezes, gabapentina 3 vezes. Isso. E as crises ainda estão fortes. Realmente ela vai ter que voltar no médico dela para avaliar, porque o uso da carbamazepina nas distonias, ele é muito restrito a um tipo de distonia específico, chamado distonia do tipo de cinesia paroxística, que é uma forma muito rara de distonia que realmente vem em crises ou ataques. Então, nesse caso, é um dos poucos casos de distonia que a gente usa a carbamazepina. Então, é um caso muito raro, muito específico, que realmente ela vai ter que voltar no médico dela para avaliar. Kate, na sua vez. Certo. A pergunta da Valquíria. A neuromodulação é bem indicada? Essa é uma pergunta que eu gosto bastante e tem uma resposta muito longa. Que é assim, atualmente, nos últimos 10 anos, a neuromodulação ela tem sido muito estudada no universo das distonias. E existem muitos trabalhos investigando o potencial benefício dessa técnica. Então, agora eu vou fazer um parênteses e vou comentar o que é neuromodulação. Então, neuromodulação é a gente oferecer um estímulo elétrico ou um campo magnético sobre uma área cerebral específica. E essa estimulação por meio de um estímulo magnético ou por meio de estímulo elétrico vai modular, ou seja, vai mudar a atividade e a maneira como os neurônios funcionam. Para a gente oferecer esse estímulo magnético ou estímulo elétrico, eu posso utilizar uma bobina eletromagnética, em que eu coloco essa bobina sobre o crânio, e isso a gente chama de estimulação magnética transcraniana. Ou eu posso utilizar eletrodos e colocar sobre a região da cabeça, e isso a gente chama de estimulação elétrica transcraniana. De um modo invasivo, eu posso, além de colocar bobina ou botar eletrodo, eu posso fazer a cirurgia, que é uma maneira de eu neuromodular, mas de maneira invasiva. Então, o eletrodo e a bobina é não invasivo e a cirurgia é neuromodulação invasiva. Tá? Então, a neuromodulação não invasiva, ela, quando utiliza a bobina eletromagnética, ela é chamada de estimulação magnética transcraniana. E quando ela utiliza o eletrodo, ela é chamada de estimulação elétrica transcraniana. O que os trabalhos mostram? Os trabalhos
mostram que a estimulação magnética transcraniana, quando aplicada numa região cerebral específica, alguns pacientes podem ter melhora da dor e podem ter uma diminuição leve dos movimentos involuntários. Então, por que eu estou falando isso? Porque a estimulação magnética, pessoal, é um procedimento que está se tornando muito conhecido e muito comentado. A gente já falou sobre dele em outras lives. Ele é um grande tratamento para depressão. Ele é uma coisa assim fantástica. Ele tem sido estudado com uma eficiência enorme no tratamento da dor, uma coisa assim realmente muito positiva. E ele está sendo investigado nas distonias. Então, por que eu estou falando isso? Porque é um tratamento caro. Sim. Então, o paciente vai gastar, em média, por baixo, numa estimulação magnética transcraniana, no mínimo R$10.000. Sendo que, quanto mais sessões ele fizer, ele vai gastar mais, podendo chegar até R$15.000, R$18.000. Então, pessoal, num país como o nosso, eu vim aqui numa live e falar com vocês sobre neuromodulação, eu tenho que ter muito essa ética e esse cuidado para que vocês não cometam nenhuma loucura e não saiam fazendo coisas, eu vou lá e tal. Então, esse é um tratamento. Perguntava assim, doutor Diogo, você tem esse tratamento no consultório? Tenho. O consultório oferece estimulação magnética transcraniana. Você indica para todo mundo? Não, eu não indico para todo mundo. Se eu quiser fazer, a gente pode discutir o benefício, porque realmente tem casos de distonia que às vezes a gente tentou diversas formas de tratamento e o paciente não melhorou absolutamente nada, o paciente não tem coragem, ou não tem condição, ou tem medo do procedimento cirúrgico, da cirurgia, o paciente já tentou a toxina e teve muito efeito colateral, e aí ele fala, mas eu preciso tentar alguma coisa. Então prestem bastante atenção. Atualmente, no universo das distonias, nós consideramos a estimulação magnética transcraniana como uma terapia em investigação. Tá? Pode ser que daqui a 2, 3 anos eu venha nessa live e fale, olha, pessoal, tudo mudou, não há dúvida de que a estimulação magnética é o melhor tratamento. Mas, na minha prática, eu já vi pessoas melhorarem significativamente, eu já vi pessoas não melhorarem absolutamente nada. Então, é muito, muito importante que a gente tenha essa ética de falar sobre neuromodulação. Então, quem perguntou, converse bastante com o seu médico, veja aí se você tem essa disposição, tem esse fôlego, tem essa condição financeira, social, para tentar fazer esse tratamento. Tá bom? Doutor, posso fazer um viezinho assim, não é sobre distonia, mas a estimulação transcraniana serve para Tourette? Você sabe que ano passado eu entreguei um projeto de pesquisa lá no Instituto de Psiquiatria da USP de estimulação magnética transcraniana na síndrome de Tourette. E atualmente a gente foram realizados 14 estudos com estimulação magnética transcraniana em Tourette. Eu fiz, então, organizei a literatura, levantei todos os lugares, os centros que tinham estudado, né, a estimulação magnética. E os resultados que a gente obteve é o seguinte. Para os pacientes que têm tiques muito complexos, a estimulação de uma área cerebral específica, chamada área motora suplementar, ela pode reduzir o tique em até 50%. O problema é que a duração da melhora é muito curta. Então, o paciente faz a estimulação, melhora 3, 4 meses, especificamente no caso dos pacientes com Tourette, e depois existe uma tendência dos tiques voltarem. Então, eu tenho paciente também que teve benefício da estimulação, com Tourette também, Tourette muito grave, muito limitado mesmo, e já tive paciente que a estimulação não melhorou nada. Então, mais uma vez, é uma coisa que está sendo investigada, tem um potencial benefício, mas, novamente, a gente vai cair na questão do custo, que é realmente bem significativo. A Thaís
BH que perguntou e eu quis introduzir. Doutor, outra coisa, e a microfisioterapia? O senhor acha que tem resultado nas distonias? Então, assim, a microfisioterapia não é uma coisa que foi... aliás, vou fazer uma pausa aqui para falar de fisioterapia em distonia. E várias vezes vocês já me ouviram falar isso. Do mesmo jeito que a gente tem uma carência muito grande dos médicos estudarem distonia, a gente tem uma carência ainda maior da área multiprofissional estudar distonia. Então, os fisioterapeutas, os fonos, os terapeutas ocupacionais, é uma coisa assim que às vezes a gente manda o paciente para o fisioterapeuta e o paciente não tem nem... O fisioterapeuta às vezes até desconhece o que é distonia. Ninguém é obrigado a saber tudo, tá, gente? Mas só tô mostrando para vocês que a dificuldade de conhecer distonia não existe só na área médica, isso existe em todas as áreas multiprofissionais. E aí, quando a gente vai avaliar os estudos de fisioterapia em distonia, os estudos são muito escassos. Então, não existe ainda um trabalho ou um protocolo de atendimento específico que tenha demonstrado uma maneira igual e correta de atender os pacientes com distonia. Então, a gente tem orientado os fisioterapeutas a fazerem uma avaliação também pormenorizada e fortalecer os músculos que estão fazendo um movimento contrário. Ou seja, se o paciente está puxando o pescoço para cá, a gente fortalecer os músculos que vai jogar o pescoço para o outro lado e isso gerar um equilíbrio das forças que geram o movimento involuntário. Então, a microfisioterapia, pessoal, é uma coisa que dentro da fisioterapia ainda não é uma conduta de consenso. Então, existe ainda dentro da própria fisioterapia uma dificuldade de se estudar e de se validar a microfisioterapia. Aí agora, vou fazer uma pausa e vou dar a minha experiência pessoal. Então, não existe nenhum guideline, nenhuma recomendação das sociedades ou nenhuma evidência de que a microfisioterapia funcione na distonia. Mas o que eu vejo? Que especificamente na dor, a microfisioterapia tem algum benefício. Eu vejo os pacientes relatarem melhora do quadro de dor com o uso de microfisioterapia, mas não vejo melhora do movimento involuntário, nem melhora do tremor. Então, quem perguntou se estiver sofrendo não só, e a dor também eu vejo na mão do fisioterapeuta também, né? Não só em questão da microfisioterapia. Mas é algo que você pode considerar caso você tenha uma limitação associada ao sintoma de dor. Certo. Vamos falar sobre o DBS? Vamos falar sobre o tratamento cirúrgico e como funciona? Já tem quantas horas que nós estamos falando? Já deu 1 hora já, hein? Já deu. Vocês viram que aqui em casa todo mundo vira abóbora, né? Das 7h30, o pau quebra aqui. 7h30 o choro é certo. As minhas questões eu já acabei, doutor. Não, eu vou falar, eu já prometi, eu vou falar então. Só para a gente finalizar. Você tem mais alguma... Não, só sobre o DBS. Só sobre... Eu vou fazer diferente. Eu não vou falar só sobre DBS. Vocês já ouviram muito com Vanessa, com Sara, né? Com essa turma toda aí que é maravilhosa. Eu vou falar sobre procedimentos cirúrgicos em distonia, em geral, né? Então, assim, pessoal, os procedimentos cirúrgicos na distonia, a gente tem basicamente 2 grandes grupos. Um grupo, eu vou atuar numa região cerebral chamada núcleos da base. Essa região está associada à programação do movimento. Então, o que a cirurgia que atua nos núcleos da base faz? Ela vai lá, mexe numa estrutura do núcleo da base, modulando o funcionamento dessa região. E eu posso fazer isso indo lá, cortando esse núcleo da base, em especial o núcleo que mais está associado à distonia, a melhora da distonia é uma região chamada globo pálido, ou eu posso ir lá e implantar um chip, que é o eletrodo, que é o DBS, que é a estimulação cerebral profunda. Então, basicamente, o tratamento cirúrgico da distonia, eu posso ir lá, fazer um corte no núcleo da base, ou eu posso ir lá e botar o chip, botar o eletrodo, que é a cirurgia de DBS. A outra coisa que eu posso fazer, pessoal, é ao invés de eu atuar na área que programa o movimento, eu
atuar na área lá embaixo, nos nervos que vão receber lá na parte das pernas, por exemplo, a informação sensitiva e dar uma pequena lesão nesses nervos, o que vai induzir uma redução da ativação dessa musculatura. Por que eu estou falando isso? Esse é um procedimento que chama risotomia. Essa risotomia ou risotomia dorsal seletiva é um procedimento que a gente tira uma raizinha nervosa lá da parte de baixo da medula e ela é utilizada para o tratamento das distonias, principalmente com acometimento dos membros inferiores, das pernas. Por que eu resolvi trazer isso? Porque na faixa etária pediátrica, às vezes na criança, o envolvimento das pernas é muito comum na distonia, é menos frequente do que o adulto, né? Mas na criança, principalmente na criança que tem dor, na criança que tem muita deformidade, por exemplo, do pé, do joelho, às vezes é um procedimento que a gente considera fazer porque ele é menos invasivo e ele tem uma taxa menor de complicação do que a cirurgia que atua lá na região dos núcleos da base. Então, uma coisa que geralmente a gente não comenta nas lives, na população pediátrica que tem comprometimento dos membros inferiores e que tem dor associada à distonia, existe a possibilidade da realização do procedimento da risotomia dorsal seletiva. Você, lógico, precisa fazer uma avaliação e discutir isso com o médico que está cuidando do caso, porque tem alguns pormenores nesse caminho aí. E em relação a esse da gente ir lá e cortar, né, fazer lá nesses núcleos da base, o mais comum é a palidotomia. A grande vantagem desse procedimento, pessoal, é o custo. Então, a palidotomia, ela é, por exemplo, utilizada como tratamento de distonia em regiões que não têm a condição de se botar um DBS. Então, por exemplo, em Cuba, que não tem condição das pessoas terem um DBS pelo custo, o procedimento cirúrgico da palidotomia é um procedimento bastante utilizado, com resultados semelhantes ao resultado do DBS. O problema é que a complicação desse procedimento é muito maior. O paciente pode ter um sangramento muito maior, ele tem a chance de ter uma sequela na boca, língua e garganta muito maior. Então, a palidotomia é um procedimento que, às vezes, em algumas regiões do Brasil, em alguns pacientes que não têm condição de fazer a cirurgia, ou mesmo que não têm no SUS, existe a possibilidade desse procedimento ser realizado por um menor custo. Mas, é uma coisa assim, sabida, que o melhor tratamento cirúrgico para a distonia, sem dúvida, é a cirurgia de estimulação cerebral profunda, que é o DBS. E o que consiste essa cirurgia? Né? Consiste da gente fazer 2 orifícios aqui, na região do nosso crânio, e introduzir um eletrodo. Esse eletrodo vai liberar uma corrente elétrica lá nos núcleos da base, e esse eletrodo vai ser alimentado por meio de um fio e por meio de uma bateria. Essa bateria vai liberar uma corrente elétrica contínua durante 24 horas e ao longo de 3, 6 meses, essa eletricidade que a gente está entregando nos núcleos da base vai alterar o funcionamento das conexões cerebrais, reduzindo a contração muscular da distonia. Quanto que melhora com a cirurgia? Pessoal, pacientes com distonia generalizada, ou seja, que tem um comprometimento do corpo todo, eles têm uma melhora de até 70% do quadro distônico. Então, é assim, uma coisa que realmente muda o destino e muda a vida da pessoa. A ponto da pessoa, às vezes, não estava na cadeira de roda, não conseguia caminhar, faz o procedimento e volta a andar. Então, o procedimento realmente da cirurgia de DBS, ele tem a possibilidade de mudar a história de vida de alguém. Então, é uma coisa que todos os pacientes precisa realmente ser comentado aqui no Instituto de Distonia e Saúde, porque se for, a pessoa precisa ouvir, saber falar disso para poder correr atrás e discutir com o médico. É uma informação que realmente empodera muito as famílias. Agora, nos outros tipos de distonia, o resultado não é tão bom quanto o resultado na distonia generalizada. Então, na distonia cervical, ou seja, naquela que compromete o pescoço, a melhora esperada
é cerca de 50% da contração muscular involuntária. Nos pacientes que têm comprometimento dos olhos, a distonia, a resposta a essa cirurgia de DBS é muito, muito variável. Tem paciente que melhora cerca de 50%, tem paciente que vai melhorar cerca de 20% a 30%. Os pacientes que têm distonia da mão ou distonia do músculo, como o procedimento tem um risco, é muito difícil que a gente oriente fazer a cirurgia. Por quê? Porque a distonia está comprometendo um músculo só, um grupo de músculo, uma região específica. Então, nesses casos, eu só tenho um paciente com distonia do músculo, né? É uma distonia que aparece quando o indivíduo vai tocar no instrumento musical. É um músico profissional, e isso para ele era muito importante de fazer essa tentativa. Ele teve uma melhora aí de 50% a 60%. Então, a cirurgia, ela vai ser melhor indicada quanto mais grave for o quadro distônico e quanto mais músculos comprometidos pela distonia a gente observar. Tá? E para fazer o procedimento, é muito importante que o paciente esteja no programa de toxina, tenha tentado as medicações, porque isso, na verdade, é um tratamento que vai se somando para gerar um benefício maior. Então, nunca o paciente, por exemplo, nunca tentou nada e resolve operar, isso realmente a gente não faz, tá? É muito importante que o paciente já esteja no programa de treinamento, de tratamento, e aí a cirurgia vai ser uma estratégia a mais para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Respondido. Eu acho que era Isso. Doutor Diego, muito obrigada, tá? Por disponibilizar seu tempo. Mais uma vez eu amei. Hoje eu estava assistindo ontem, e hoje eu estava assistindo a nossa primeira live, eu vi quão é enriquecedor as suas explicações. Mais uma vez, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade e um carinho muito grande, eu falo isso sempre. O trabalho que você desenvolve é maravilhoso e que vocês possam crescer e atingir mais pessoas, que essa informação possa chegar realmente a quem precisa, que vocês continuem se fortalecendo, se acolhendo, se apoiando, se cuidando, se empoderando. Isso realmente é uma coisa muito maravilhosa. Tudo que vocês têm feito, esse reconhecimento lá nos três poderes e tudo que vocês têm alcançado é realmente uma vitória muito grande e que isso vem à custa de muito trabalho. Então, poder caminhar ao lado de vocês, tentando colocar essa informação que é difícil. Às vezes a gente fala algumas coisas que é difícil entender e é um desafio para mim também colocar isso de uma maneira acessível, mas vocês me darem essa oportunidade realmente é maravilhoso. Roseli, encerra para a gente, por favor. Doutor, em nome da Nilde, eu queria agradecer o senhor. O senhor sabe que o senhor é o bibelô dela, o muso mesmo. E a gente agradece, todos nós agradecemos, como pacientes, como cuidadores, como pessoas que trabalham nas ONGs, porque a gente queria muito que todo mundo tivesse um doutor Diego na vida, uma doutora Sara, uma doutora Vanessa, que são médicos muito humanos. E a gente está precisando muito disso, né? A ciência está avançando muito e a empatia está dando passos para trás. Então a gente agradece muito quando encontra médicos que se importam tanto com o paciente como um todo. Agradecer a Kedna também, que abrilhantou tanto esse mês, colocando todo o conhecimento, o carisma dela para ajudar o próximo, e a todos que nos aturam nas nossas lives, os nossos conteúdos. A gente faz tudo com muito amor, com muito carinho. A gente abandona a nossa casa, nosso horário de descanso, justamente para estar aqui levando conhecimento, que a gente sabe que é o que a gente pode fazer. Além das nossas orações, de torcer para que tudo dê certo, o que a gente pode fazer é compartilhar informação. Então, eu só posso agradecer e também rezar pela Nilde, que está lá doentinha, mas eu sei que não vai ser nada, porque eu falei para ela que se ela morrer, eu mato ela.
Ela que se cuide, tá com febril, mas ela queria muito estar aqui. Ela manda um abraço gigante para o senhor. Beijo no seu coração, minha querida. Melhor. Então é isso, né? Obrigada a todos. Então, foi esse nosso mês de conscientização mundial. E até breve. Boa noite a todos. Até mais, pessoal. Grande abraço. Boa noite. Ó, desculpa os gritos e choro aí de fundo. Não teve jeito. Não ouvi nada. Um abraço a eles. Tá? Eu tô ouvindo gatinhos, mas isso é vida, né? Enquanto houver barulho, enquanto houver choro, enquanto houver riso, é porque a gente está vivendo, doutor. Isso é impagável. É verdade. Um abraço Obrigado. a eles. Tchau.